Oi, meu nome é Bia, e Arknights é atualmente considerado um dos jogos estilo anime com uma das lores mais ricas do mercado. A história se passa em um planeta chamado Terra, não é a nossa Terra, habitado por humanoides inspirados em animais e criaturas mitológicas. Nesse mundo, a principal fonte de energia é um minério chamado Originium, responsável tanto pelo rápido avanço tecnológico quanto pelo uso da magia conhecida como artes. Mas em contrapartida, o Originium também é a causa da Oripath, uma doença letal e incurável que cristaliza lentamente o corpo dos infectados, e por causa disso, pessoas com Oripath sofrem uma discriminação extremamente violenta, o que acaba gerando diversos conflitos geopolíticos. Então, o objetivo do protagonista, que é um estrategista tático sem memórias do próprio passado, é buscar a cura da Oripath na organização farmacêutica e paramilitar que ele lidera, a Rhodes Island, para evitar o surgimento de ainda mais guerras. E para expandir ainda mais esse universo, os mesmos criadores lançaram no começo do ano, para mobile, PC e PS5, o Arknights Endfield, que se passa 150 anos no futuro, possui tradução oficial em português, e não existe que você jogue o Arknights original para entender a história. Ou seja, é a oportunidade perfeita para nós, jogadores brasileirinhos, conhecermos a franquia. E é sobre o Endfield que eu quero falar com vocês hoje. Nesse jogo, a população da Terra consegue chegar ao satélite natural Talos II, chamado assim por ser a lua do planeta Talos I, através de um portal cósmico. E para que a população pudesse se adaptar a esse novo ambiente, eles implantaram o Originium lá. Só que uma guerra de 10 anos contra os Ageloi, criaturas OX criadas por misteriosas estruturas chamadas Anchor, acabou fazendo com que o portal que ligava Talos II à Terra fosse perdido, o que obrigou os habitantes de Talos II a sobreviverem por conta própria. Assim, nós novamente controlamos um protagonista sem memórias do passado chamado Administrator, ou só Admin, que lidera a Endfield Industries. E o nosso objetivo é reconstruir Talos II, derrotar os Ageloi que continuam ameaçando a paz do satélite e combater os chamados invasores de terras, grupos que rejeitam a ordem civilizada e cometem roubos e diversos outros crimes. Sobre o jogo em si, o Endfield é um RPG de ação 3D semi-mundo aberto, onde você monta uma equipe com até 4 personagens, normalmente obtidos pelo sistema de gacha. Você controla apenas um deles por vez, mas pode ativar as habilidades de qualquer integrante da equipe e alternar instantaneamente entre eles a qualquer momento, enquanto os outros agem automaticamente, atacando inimigos e ajudando na coleta de itens. E o combate gira em torno de se manter sempre atacando e desviando perfeitamente dos golpes inimigos para recarregar a barra de PH e conseguir usar habilidades de batalha, acumular energia para ativar as habilidades supremas e encher o medidor de desorientação dos inimigos para deixá-los atordoados e vulneráveis, e fazendo tudo isso você consegue ativar vez ou outra habilidades de combo. É uma gameplay bem frenética, sempre tem alguma coisa acontecendo na tela sem parar, mas é muito divertida. O Endfield também tem uma variedade enorme de formações de equipe. Atualmente o elenco já é composto por 28 personagens jogáveis diferentes, é gente pra caramba, e cada um deles possui elementos, tipos de arma e classes diferentes. Os elementos são físico, térmico, elétrico, crio e natureza, e vale ressaltar que combinar eles durante o combate gera diferentes reações elementares. As armas são espada, espada de 2 mãos, arma de haste, canhão de mão e unidade de artes. E as classes... Vamos lá que essa explicação é um pouco mais longa. Tem os guardas, especializados em aplicar debuffs físicos nos inimigos, os conjuradores, que também aplicam debuffs, mas de artes, ou seja, dos elementos mágicos, os atacantes, focados em causar dano massivo e aproveitar os debuffs aplicados pelas 2 classes anteriores, os vanguardas, que ajudam a recuperar PH, os defensores, capazes de proteger ou curar a equipe e contra-atacar os inimigos, e os apoiadores, que possuem habilidades tanto para enfraquecer inimigos quanto para fortalecer aliados. E por fim, cada personagem também possui um atributo principal entre força, agilidade, inteligência e vontade, que influencia diretamente nos status dele. Isso é tudo sobre a parte do combate. Porém, o jogo não vive só disso, porque eu ainda nem falei do que quase todo mundo concorda ser onde o Endfield mais brilha, que é o CAI, ou Complexo Automatizado Industrial. Aqui, para conseguir os materiais para melhorar os seus personagens, você automatiza praticamente todo o processo, instalando produtoras automáticas direto nos pontos de recurso espalhado pelos mapas e puxando torres de energia para ligar as máquinas. Daí você conecta tudo usando o sistema de esteiras rolantes e os materiais começam a ser produzidos em tempo real. Inclusive, mesmo quando o jogo tá fechado, a produção continua funcionando. E você ainda pode salvar os seus próprios projetos de construção ou de outros jogadores para colar o projeto pronto e não precisar reconstruir a mesma fábrica
do zero toda vez que você chegar no mapa novo. No entanto, não é só esperar os materiais ficarem prontos e coletar, porque esse sistema funciona através de uma cadeia de produção completa. Basicamente, os recursos brutos passam pelas esteiras e vão para as refinarias, e depois você usa montadoras para combinar esses materiais e finalmente fabricar os itens mais avançados. Você também precisa gerenciar toda a rede elétrica, construindo geradores e controlando o consumo de energia para a fábrica não desligar do nada, e usar divisores para separar os materiais que vão para cada máquina e colocar containers de armazenamento para as fábricas não travarem por excesso de recursos. Mas toda essa infraestrutura também ajuda na exploração dos mapas, porque os cabos das torres de energia funcionam como tirolesas, então você pode deslizar por eles para viajar rapidinho pelo mapa. Bom, o jogo tá no ar há quase 6 meses, e no momento em que esse vídeo está sendo postado, a versão 1.3, Esboço de Heranças Perdidas, acabou de ser lançada e trouxe várias adições bem interessantes. E eu quero começar falando logo do principal destaque dessa versão, a adição de 2 novos personagens 6 estrelas. A primeira personagem, e que já tá disponível pra você tentar pegar, é a Mifu. Ela já aparecia na história desde a primeira versão, e a comunidade gostou muito dela porque ela é gostosa, mas agora ela finalmente se tornou jogável, junto da estreia de uma missão de evento focada na batalha dela de vingança contra os antigos mestres. No combate, a Mifu é uma personagem física da classe Guardião que usa espada de 2 mãos, focada em aplicar o debuff físico de vulnerabilidade, reunir os inimigos em uma única área, desferir golpes rápidos de artes marciais e finalizar tudo com um único ataque de dano massivo. E o segundo personagem, que vai chegar no dia 26, é o Camille, sendo esse o primeiro lançamento de um personagem masculino limitado desde a estreia do jogo. Ele também vai receber uma missão de evento própria, em que nós vamos investigar junto dele uma amostra de sangue desconhecida, o que faz bastante sentido porque o Camille é um vampiro. Ele é do elemento térmico, usa uma arma de haste, e enquanto a Mifu é focada em causar dano, o Camille, por ser da classe vanguarda, é mais voltado pro suporte, ajudando a recuperar pH, aplicar reações térmicas nos inimigos e fortalecer as habilidades de batalha e supremas dos aliados. Outra grande adição dessa versão é um modo que já existia no Arknights original e agora vai chegar pro Endfield, que é o contrato de contingência. Nesse modo, você enfrenta fases com inimigos que ficam cada vez mais fortes, dependendo dos contratos que você decidir ativar. Nesses contratos, você pode escolher desde bônus de vida e ataque para os inimigos, até penalidades para sua própria equipe, e quanto maior a dificuldade, maiores também são as recompensas. É importante ressaltar que esse modo é bem amigável para jogadores casuais, porque você consegue pegar todas as recompensas sem precisar aumentar a dificuldade para níveis absurdos, enquanto as dificuldades mais extremas funcionam mais como um desafio extra para quem gosta de testar builds e jogar conteúdos realmente difíceis. Também tivemos o novo mapa Vale do Cofre de Espadas, um antigo vale perdido na região de Wuling que ressurgiu depois da maré de praga deixar a região. Essa nova área será mais voltada para a exploração, trazendo vários puzzles envolvendo máquinas, além de 3 novos inimigos: os uivantes montanhês, criaturas que jogam bananas no chão e fazem você tropeçar caso pise nelas, as bestas mutiladoras encouraçadas, que os uivantes montanhês conseguem montar, e o uivante dos penhascos, o boss principal da versão. E pra finalizar, essa versão também trouxe várias otimizações e melhorias de qualidade de vida pro jogo, sendo as mais interessantes: a possibilidade de fabricar vários equipamentos de uma vez só, trancar automaticamente os equipamentos bons e jogar fora todos os ruins direto, um novo sistema de organização para facilitar na hora de encontrar e mover recursos, um backup de energia para as máquinas não desligarem abruptamente quando a energia acabar, melhoraram os postos elétricos de Wuling, que agora estão muito mais fáceis de conectar, arrumaram as máquinas que travavam quando lidavam com muitas produções ao mesmo tempo, e as missões diárias ficaram bem mais rápidas de completar e coletar as recompensas. E esse foi o resumo do que você pode esperar de Arknights Endfield e da nova versão. Eu já tinha ouvido falar do jogo quando ele lançou, a galera falava muito dele como um dos gachas com mais potencial, e agora que eu joguei pra fazer esse vídeo, eu consigo entender perfeitamente o porquê. A história, até onde eu vi, tava muito interessante, o sistema de combate é bem completo, e o CAI é algo muito inovador pra esse estilo de jogo. E outras coisas que eu nem cheguei a comentar nesse vídeo, mas que eu quero ressaltar porque realmente me surpreenderam muito, são a otimização e o visual desse jogo. O meu PC é potente, então não é surpreendente ele ter rodado lisinho, mas dando uma pesquisada no geral, o jogo é realmente considerado muito bem otimizado em todos os dispositivos que ele roda. E isso é muito surpreendente porque, cara, entre os jogos de anime que estão saindo atualmente, eu achei que o Endfield é de longe o que tem os gráficos mais lindos. Os personagens são muito bem detalhados, bem animados e expressivos, e os cenários e a ambientação no geral são incríveis. Eu juro pra vocês que em alguns momentos eu tive dificuldade pra diferenciar o que era cutscene animada e o que era uma cutscene padrão do jogo, porque literalmente tudo é lindo, até os NPCs são bonitos. Isso sem contar o design da interface que, nossa
Nossa, é maravilhoso. Eu amo jogos que investem nisso porque dá até mais prazer de jogar. Enfim, Arknights Hatefield é um jogo que eu indico muito, realmente é bom. Não é à toa que ele já acumulou mais de 30 milhões de downloads. Pra baixar é só escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição ou no comentário fixado. E aproveitem também que logando diariamente no jogo, você consegue um total de 10 tiros gratuitos extras pra rodar nos personagens. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos membros, vocês ajudam muito o canal financeiramente. E obrigado também a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!